Capítulo 203. Salve o rei. Lampard não parou o pedido de Brock. Os três reis e o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara já haviam sido mortos antes de ele perguntar: "Você acha que isso afetará a viagem de sua majestade desde que os matamos?" "É o mesmo se matar um ou dois." Brock colocou a espada ensanguentada de volta na bainha, balançando levemente a cabeça. Após a queima da pradaria, toda a área ficou em ruínas. Ele assistiu à cena dessa devastação, franziu a testa e disse: "Se nós não matássemos esses três cavaleiros antes, poderia não ser um problema deixá-los ir, mas infelizmente os cavaleiros não se importarão com nossa explicação. Não importa de quem foi a culpa, aqueles cavaleiros executivos dominadores só verão uma coisa, que nós matamos o povo deles. Se deixássemos eles saírem, depois que eles voltassem, a vingança dos cavaleiros só viria mais rápido. Além disso, matar essas pessoas é minha consideração pela visita de Sua Majestade à capital imperial." Lampard apenas suspirou, mas não falou mais nada. Ele entendeu o que Brock disse. Com o vento soprando a grama, todos tiveram uma repentina sensação de raiva e opressão. Eles sabiam que uma tempestade estava se formando, mas não podiam fazer nada. Chambord não tinha a ambição de conquistar qualquer cidade. A única coisa que eles queriam era viver em um ambiente seguro e pacífico. No entanto, o continente Azeroth estava cheio de caos e matança. Mesmo que eles não quisessem se envolver no problema, eles seriam engolidos nesse estrago. Felizmente, são apenas algumas pessoas que sabem disso. Brock olhou para os soldados que estavam distribuídos. Havia menos de 100 pessoas que se juntaram à batalha, das quais mais de 8 pessoas foram enviadas para distrair os cavaleiros negros antes. As pessoas que realmente sabiam sobre o status daqueles 4 cavaleiros do Império de 4 estrelas eram apenas cerca de 20, e todos eles eram pessoas inocentes e leais de Chambord. Brock virou-se e ordenou severamente que ninguém fosse autorizado a divulgar informações sobre esse evento. Uma vez que alguém soltasse algum boato, eles seriam mortos. Logo, o corpo dos 2 especialistas, Dick e Alan, que foram mortos por Lampard, e os cavaleiros brincalhões Drogba e PS, os 3 reis, Gulo, e o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara, foram queimados até as cinzas. Suas armaduras e armas foram transportadas para a fornalha do ferreiro Samuel, que ficava na encosta de Chambord, e foi destruída. Os traços da luta também haviam sido limpos com cuidado. Brock era muito atencioso. O trabalho de limpeza das marcas foi bem feito. Nada foi deixado desta batalha. No entanto, temos que deixar Sua Majestade saber o que aconteceu aqui o mais rápido possível. Frank, tire uma noite de folga e volte para Sua Majestade amanhã imediatamente. No dia seguinte, Lampard e os cavaleiros brincalhões deixaram a cidade de Chambord com 50 oficiais de execução da lei tão apressadamente que deixaram uma trilha de poeira atrás deles. No primeiro brilho do sol pela manhã, havia 2 pessoas, que uma vez mandaram Fei para longe, de pé sob o portão da ponte levadiça. As 2 pessoas ilustres do exército e da política em Chambord City, Brock e Bast, estavam de pé na muralha, observando Lampard e os outros deixarem a cidade em silêncio, até desaparecerem no horizonte distante. Inacreditável, o Império Zenith foi estabilizado por mais de 20 anos. Um tempo caótico está chegando tão cedo novamente. O velho de rosto branco Bast suspirou, se preocupando por dentro. Ouvi dizer que o corpo do Imperador Yazin está ficando cada vez pior. Ele está muito doente, nem mesmo é capaz de andar a cavalo agora. Seus príncipes estão interessados em disputar o trono. Esses nobres decadentes só sabem buscar dinheiro loucamente, e os 250 reinos afiliados estão prontos para lutar pelo Império. O pior é que, de acordo com as notícias do Padre Mazola, o velho inimigo do Império, Spartak, começou a mobilizar suas tropas na fronteira há 3 meses, aparentemente como se quisessem invadir. O tempo escuro e caótico já está mostrando alguns sinais. Brock esfregou as ameias geladas na parede. Os 3 reis não ousariam nos atacar se esses sinais caóticos não aparecessem. Hoje em dia, até os cavaleiros do Império estão começando a ter alguns planos.
Quando a guerra chegar, haverá muitos reinos que serão destruídos, pessoas serão mortas e famílias reais serão aniquiladas. Embora a Chambord esteja localizada no norte, provavelmente não poderemos ficar de fora disso. Há pouco tempo para nos prepararmos. Bast teve experiências especiais, aparentemente como se já tivesse imaginado um cenário de um mundo miserável. A única coisa que precisamos fazer é trabalhar nas coisas que Sua Majestade nos deixou. Acredito que ele já percebeu os sinais e está preparado. Brooke era um soldado. Ele tinha ossos heróicos, então ele não era realmente pessimista sobre a guerra. Bast mostrou um sorriso, mudando de assunto de repente. Ah, certo, você descobriu a identidade do misterioso mestre negro que apareceu e matou o Cavaleiro Gulo em uma fração de segundo? Eu tenho apenas uma pequena pista, mas ainda não estou certo bem. Gordon, você precisa agradecer a esse homem misterioso. Eu ouvi de Frank que, sem a ajuda desse cara misterioso, você teria sido preso em uma posição perigosa. Mesmo que ele não aparecesse, eu não teria morrido na frente de seu velho amigo. Brooke não se escondia muito. Ele sorriu para a parede e disse: quando Sua Majestade partiu, ele deixou algo para mim. Antes que eu pudesse usá-lo, esse cara apareceu e matou o guerreiro de 4 estrelas. Depois que a princesa mais velha e seu povo saíram, a força expedicionária de Chambord não partiu no segundo dia, mas simplesmente estacionou-se do lado de fora do portão Hot Spring da capital Ernst. O portão Hot Spring era uma das 10 cidades mais famosas do Império Zenith. Não era apenas a metrópole de Ernst, mas também um conhecido centro econômico e cultural na região norte do Império. Mais importante, é uma fortaleza sólida. Seja o tamanho da cidade ou as forças militares, é impossível que a fortaleza do reino de Blackstone se compare a ela. Além disso, o portão Hot Spring era como um portão que ficava no meio da cidade de Chambord, vigiando a estrada para o lado de fora. Tinha um significado estratégico extremo. Portanto, Fay queria ficar aqui para observar, mas esperar que Lampard e os outros voltassem para o exército. O segundo dia estava ensolarado e fresco pela manhã. Depois que Fay organizou o acampamento, ele chamou os guardas que o acompanhavam e levou Angela e Emma com ele antes de deixar o acampamento das forças expedicionárias para visitar o portão Hot Spring. Uma cidade grande como esta, era muito mais florescente e grandiosa do que a cidade de Chambord. Para Fay, um garoto caseiro em sua vida anterior que só sabia sobre o continente Azeroth de livros e lendas, e as duas meninas, que nunca chegaram a uma cidade tão grande antes, esta cidade tinha uma atração fatal. Ei! Você três, pare! Os estrangeiros precisam pagar um imposto para entrar na cidade. Logo depois de chegar ao portão da cidade, os guardas ficaram perplexos, como se encontrassem tesouros inigualáveis, encarando desejosamente os corpos de Angela e Emma. Barrou o portão com sua lança, bloqueando o caminho para detê-los. Com suas roupas elegantes e temperamento, o soldado sabia que essas 3 pessoas não eram camponeses comuns. Era difícil dizer o que aconteceria se Fay e as 2 meninas não parecessem nobres. Imposto? Quanto? Fay sorriu sem sentir raiva. Ele sabia que esses soldados eram soldados da princesa quando viu as armaduras desalinhadas e a formação desordenada desses soldados. Eles não se juntaram à guerra e viram a morte. Esses soldados nunca poderiam ser oponentes aos oficiais de execução da lei de Chambord. Era fácil imaginar como a vida pacífica deles fazia com que abaixassem a guarda. Mesmo a guarnição do portão Hot Spring, uma das 10 cidades mais famosas do Império, não era tão rigorosa. Uma moeda de prata padrão do Império para cada pessoa. Uma moeda de prata? Mesmo. Como poderia ser tão caro? Emma não pôde deixar de perguntar. Uma moeda de prata padrão. O Império poderia abastecer uma família pobre em Chambord por mais de um mês. Fay balançou a cabeça. Ele sabia que esses soldados estavam divagando sobre o preço, mas ele não estava disposto a falar muito com essas pessoas. Ele jogou 3 moedas de prata e entrou na cidade com as 2 garotas. As moedas caíram no chão e os soldados agarraram como um bando de cachorros tentando pegar seus ossos.
Depois de passar o portão da cidade, era um distrito externo projetado para defender durante um cerco. Passado o distrito externo, eles finalmente chegaram à cidade principal. Quando eles entraram na cidade principal, um novo mundo apareceu. Havia ruas largas e limpas na cidade. Embora fosse de manhã cedo, não havia muitas pessoas na rua. Era muito mais movimentado do que a cidade de Chambord. Havia alguns vendedores ambulantes já começando a preparar suas barracas. Caravanas estavam com pressa, mercenários e excursionistas estavam sujos, todos começaram a trabalhar por um novo dia. A maioria dos edifícios que ficavam ao longo das ruas eram feitos de pedras, letreiros coloridos balançavam com o vento. Havia tantas lojas abrindo uma a uma, e toda a rua estava cheia do cheiro apetitoso de comida. Angela e Emma foram subitamente atraídas pelas cenas agitadas e elas ofegaram, assim como dois pássaros oriole. Elas deram uma olhada em tudo, todas as coisas aqui eram muito frescas e bonitas. Fay andou atrás delas com um sorriso, observando a cidade enquanto protegia as duas garotas. Por muito tempo, Fay estava realmente curioso sobre a razão pela qual todos os impérios estavam tão incansavelmente interessados em construir muralhas e castelos. No continente de Azeroth, onde especialistas de primeira linha, como um Lord Ranxol, podiam mover uma montanha com as mãos e até dividir o céu, todas essas paredes não eram nem mais fortes do que o cabelo de um especialista de primeira linha. Não importa o quão estáveis ou grandiosos fossem os muros, não causaria nenhum problema a um elite do rank Lua ou a um Lorde do rank Sol. Mesmo um guerreiro de rank Estrela capaz poderia simplesmente saltar sobre isso. Então, a criação de paredes parecia um projeto fútil para desperdiçar dinheiro e materiais. Mas agora, Fay encontrou algumas coisas interessantes. Cada tijolo que estava nas paredes do portão Outspring estava coberto com algumas runas mágicas. Essas runas não eram realmente difíceis de entender. Com o conhecimento de mago que Fay aprendeu com a freira Akara e o miserável tio Kami, ele pôde descobrir que elas eram simples feitiços de transmissão mágica e reforço de solo. Ele secretamente usou a palma da mão para empurrar a parede e descobriu que uma vez que o empurrão parasse, o poder mágico apareceria dentro da parede, e qualquer dano abaixo de uma classificação de 3 estrelas não seria capaz de danificar as paredes. Além disso, depois de entrar na cidade do portão Outspring, Fay instantaneamente sentiu uma flutuação de elementos mágicos muito ativa na cidade. Era quase mais do que o dobro do que ele sentia fora da cidade. Era realmente incrível. Estes poucos passos podem criar uma lacuna tão grande. Mas apenas mais alguns minutos, ele descobriu a origem desse fenômeno bizarro.